Ok, pessoal. Então, continuando aqui, né, no nosso cadastro de usuários. No vídeo anterior a gente implementou basicamente toda a função de cadastro, como vocês podem ver o código aqui. E aí a gente precisa, né, continuar para resolver algumas questões importantes. Eu vou adicionar aqui um novo arquivo no projeto que é lá nas views, né, para a página, o dashboard da aplicação. Na verdade eu já tenho, né, aqui uma página onde eu estou passando essa informação com o nome de usuário. Aqui nós vamos fazer o seguinte, para que você compreenda qual é a relação que a gente vai ter aí, né, do processo de cadastro de usuário e login do usuário com a página de dashboard, por exemplo, que seja destinada a usuários logados. Eu vou colocar aqui o uso do Faced Auth para pegar o usuário que estiver logado no momento e vou pegar o nome dele, tá? Então a expectativa é que a gente, quando logar no sistema, apareça o nosso nome aí e a gente veja que realmente está logado, tá? Como vocês podem observar, aqui, né, a gente tem um template, mas a gente precisa vincular esse template ao nosso dashboard, que já está, né, aqui definido a rota. Então eu vou simplesmente retornar a view, que já está lá, pronta para ser usada, tá? Lá no navegador, eu posso, por exemplo, digitar o dashboard e vai aparecer o meu nome aqui, tá? Se eu quiser, por exemplo, pegar o e-mail, eu pego o e-mail aqui do usuário e aparece lá o e-mail do usuário cadastrado. Então, nesse ponto, eu tenho certeza que o usuário está logado na aplicação, tá? Esse Faced aqui, Auth, ele serve para a gente obter uma instância do usuário que está, no momento, conectada à aplicação. E aí, falando um pouco de modelos, embora ainda não tenha entrado em detalhes sobre criação de modelos e etc., o que esse Faced Auth faz, através da função user, é obter, tá, uma instância dessa classe aqui, de usuário. Tá? E a partir daí, eu consigo fazer, né, o acesso às propriedades que a classe tem, que, por exemplo, né, os atributos, etc., que é o nome da pessoa, o e-mail e etc. E isso serve para qualquer modelo que você tenha criado na sua aplicação. Mas como a gente está optando aqui por um processo mais lento, né, mostrando mais detalhes, a gente não está usando o modelo diretamente, não usou até agora. Então, nesse momento, eu acabei de usar o modelo e obtenho o e-mail desse usuário. Um outro detalhe importante, quando você loga alguém na aplicação, e no caso do cadastro isso aconteceu, a gente pode inspecionar também algumas informações que estão aqui no navegador, lá na parte dos cookies que são gerados, que são esses aqui. Então, a gente tem o token, tá? Para proteção, e também temos aqui a seção do usuário. Eu vou remover esses dois para a gente ter o seguinte, vamos ver o que acontece quando eu remover esses dois tokens aqui da minha aplicação e vou atualizar a página, tá? Vocês vão observar aqui o seguinte, veja que eu tenho um problema bem sério agora para resolver, né? Primeiro, preciso explicar o que está acontecendo aqui. O que acontece aqui, pessoal, é o seguinte, quando eu removi os tokens que estão lá no navegador e ele já criou outros, porque essa comunicação que eu estou tendo com o servidor, ele gera, de certa forma, esse token. Mas só que ele não consegue validar mais a sessão, porque, né, quando eu removo um token e o framework gera um token diferente, ele invalida a sessão do usuário, a sessão anterior, e aquele usuário que estava logado, ele perdeu a sessão dele, né? E aí eu não consigo mais interagir com a aplicação como se eu tivesse logado. Por isso que acontece esse erro aqui, porque quando eu tento recuperar o usuário logado do sistema, uma vez que eu destruir a sessão dele, destruir manualmente lá removendo os tokens, eu vou obter nulo disso aqui, né? O valor nulo, e eu não consigo pegar nenhum tipo de atributo ou executar a função a partir de um valor nulo, né? Isso é comum nas linguagens de programação, tá? O que eu poderia fazer aqui, já adiantando um pouco do que o Template Blade tem, é usar essa diretiva aqui para só pegar a informação do usuário, por exemplo, se ele tiver logado. Aí eu consigo corrigir esse erro, né? De certa forma eu consigo corrigir esse erro. O fato é que, beleza, tá aí, mas eu consigo acessar o dashboard sem que o usuário esteja logado. Então, essa situação a gente vai prevenir isso de acontecer, que é o seguinte, como eu posso deixar o usuário acessar uma página da aplicação que é reservada somente para usuários logados? Eu vou fazer isso de uma maneira bem rústica, digamos assim, para depois implementar algo mais sofisticado. E aí eu vou usar novamente o Faced Auth para prevenir isso aqui, tá? Então, com essa função, check, a gente consegue verificar, obtendo verdadeiro ou falso, se tem um usuário logado na aplicação. Então, se tiver um usuário logado na aplicação, ele vai retornar verdadeiro, tá? Caso tenha um usuário, não tenha usuário na sessão, ele vai retornar falso. Então, eu vou usar a exclamação aqui, que é uma negação do resultado aqui, que vai fazer o seguinte, tá? Deixa eu remover esse autocompletar aqui, pronto. Então, se tiver um usuário logado na sessão, eu retorno, inverto o valor desse resultado, tá? Caso contrário, se não tiver usuário na sessão, eu vou redirecionar esse usuário para uma outra rota já bem conhecida nossa, que é a rota de login, tá? Então, se não tiver usuário, eu vou para login. Se tiver usuário, eu vou para dashboard. Essa proteção aqui ela é um pouco rústica, mas ela vai funcionar, tá? Ela vai funcionar pelo seguinte fato. Quando eu tentar acessar a minha aplicação aqui, ó, vejam que eu já fui jogado diretamente para o login do usuário, tá? E aí nós vamos agora para o próximo passo, que é justamente implementar esse login, né? Então, vocês vão observar aqui, nós já temos a função store aqui, né, que é responsável por fazer o login do usuário, nós temos dela, tá dentro do controlador, e eu já peguei as duas informações que eu tenho aqui do usuário. Então, vocês vão notar que para fazer o login, nesse caso, vai ser relativamente simples, porque eu vou novamente usar o Faced Auth, tá, com a função attempt, e passar para essa função duas informações, o e-mail do usuário, e vou passar também a senha desse usuário, tá? E aí vocês vão notar o seguinte, ó, observem que eu estou passando a senha tal qual a pessoa digitou lá no navegador dela, tá? E aí, né, como a gente está usando o Faced, aqui eu vou importar ele também, né, para que ele seja reconhecido aqui dentro da minha classe, né, do controlador. Beleza, se o usuário
valida seus credenciais, né, eu vou redirecionar ele justamente para o dashboard da aplicação. Tá? Então ele está aqui. Caso contrário, eu vou, né, redirecionar ele para o login do usuário. Tá? Beleza, então nós fizemos aqui o login do usuário, considerando que nós temos um usuário cadastrado no sistema, a gente pode testar isso agora. Se vocês observarem, ó, eu não consigo, né, quando eu digito a rota aqui para dashboard, eu não consigo acessar o login, mas e que tal eu tentar agora fazer o acesso logando esse usuário? Vou colocar a senha que eu coloquei inicialmente e vamos testar aqui. Ó. Veja, consegui logar na aplicação simplesmente porque as credenciais desse usuário foram validadas. Né? Eu consigo acessar o sistema uma vez que eu passe as informações corretas. Se eu passar uma informação incorreta, por exemplo, a senha, eu vou colocar só 3 caracteres, tá? Ele vai, né, retornar de volta para onde eu estou, né, para o formulário de login. Então isso se deu graças, né, primeiro, a esse pequeno filtro, né, que a gente adiciona aqui, para evitar que a pessoa entre no dashboard sem estar logado, e também graças à função de login, que eu passo as informações e verifico se o usuário está conectado de fato lá no banco, né, da aplicação. Se ele existe lá, então eu consigo conectar ele na aplicação, né, abrir a sessão dele. E aí, né, se você for lá no banco de dados, você vai observar o seguinte: as senhas que eu estou passando, no caso só tem usuário, elas são, né, passadas aí por esse processo de hash no cadastro do usuário, então fica uma informação que não dá para decifrar qual é a senha do usuário. Todavia, quando a pessoa tenta fazer o login, ela vai passar aqui as informações dela normalmente, a senha dela normalmente, de repente a data de aniversário, e o algoritmo aqui, para validar o usuário, ele vai fazer as operações necessárias para checar se a senha está correta e deixar o usuário passar ou não. Então, para o login do usuário, no momento é só isso, né? Tem mais coisas que a gente deve verificar nesse processo, mas é basicamente isso que a gente precisa fazer. E aí no próximo vídeo a gente vai ver como, né, fazer aí o logout do usuário, né? Se uma vez que você entra na aplicação, você também pode ter aí uma maneira de sair da aplicação também, tá? Então vamos lá.